Sábado News. Mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Turistas criticam o aumento de 45% do valor de entrada no Museu do Louvre para não-europeus. O ano de 2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado, ficando atrás somente de 2024 e 2023. Ex-presidente Jair Bolsonaro é transferido para presídio da Papudinha, em Brasília. Prisão com melhores condições, pastor Silas Malafaia comemora a transferência. Seca histórica derruba o volume do Cantareira e coloca abastecimento de São Paulo em risco no decorrer de 2026. Estados Unidos e Taiwan chegam de acordo sobre tarifas e investimentos em chips e tecnologia. Hoje é dia 17 de janeiro de 2026 e o Sábado News já está começando. Mesmo sem bater recordes absolutos, 2025 consolidou uma sequência inédita de calor extremo no planeta, reforçando os alertas de cientistas que o limiar crítico de aquecimento global pode estar prestes a ser ultrapassado de forma permanente. O último ano foi confirmado por cientistas como o terceiro mais quente já registrado na história, gerando grandes impactos sanitários, principalmente em populações climáticas vulneráveis. O ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no mundo. É o que mostram dados divulgados nesta quarta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos e o Instituto Americano Berkeley Earth. De acordo com os cientistas, o termômetro global permaneceu em níveis nunca antes vistos na história da humanidade nos últimos 3 anos e, pela primeira vez, a temperatura média do último triênio ultrapassou o nível pré-industrial em mais de 1,5 graus Celsius. O calor ou as ondas de calor são um dos maiores assassinos silenciosos na nossa sociedade e vemos isso com bastante frequência. E eventos deste tipo podem se tornar mais extremos e, portanto, gerar um impacto direto em populações particularmente vulneráveis nesse sentido. Desde o ano passado, a ONU, inúmeros climatologistas e formuladores de políticas públicas têm reconhecido publicamente que o planeta caminha para um aquecimento sustentado de 1,5 graus Celsius, o limite simbólico estabelecido pelo Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas há uma década. Com 3 anos consecutivos nesse nível, o Copérnicos considera provável que a superação permanente desse limite seja confirmada antes do final da década, ou seja, mais de 10 anos antes do previsto. Os cientistas climáticos do Berkeley Earth também preveem que 2026 provavelmente será semelhante a 2025. Sendo o cenário mais provável o de que se torne o 4º ano mais quente desde 1850. Taiwan prometeu nesta sexta-feira se manter como o principal fabricante mundial de chips de inteligência artificial, após chegar a um acordo com Washington. O pacto vai reduzir as tarifas sobre os produtos e aumentar os investimentos dos Estados Unidos. Taiwan e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre tarifas e investimentos em chips e tecnologia. A ilha asiática é uma potência na produção de chips, um componente fundamental da economia global, e os Estados Unidos desejam que a produção ocorra em seu território. O Departamento de Comércio americano afirmou que o acordo vai impulsionar uma realocação maciça da indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Washington vai reduzir as tarifas sobre produtos taiwaneses para 15%, diante dos 20% atuais, para compensar o déficit comercial dos Estados Unidos e práticas que considera desleais. O primeiro-ministro taiwanês Cho Jung-tai saudou o acordo. A julgar pelos resultados, o trabalho árduo da equipe e as inúmeras rodadas de consultas para concluir esta tarefa representam um sucesso absoluto e a equipe merece muitos elogios. O domínio de Taiwan na indústria de semicondutores é há muito tempo considerado um escudo de silício, incentivando os Estados Unidos a proteger esta ilha democraticamente governada de invasões ou bloqueios por parte da China, que a reivindica como sua.
Mas a ameaça de um ataque de Pequim aumentou as preocupações com possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos globais, elevando a pressão para a produção de mais semicondutores fora de Taiwan. Com o acordo, empresas taiwanesas de semicondutores e tecnologia farão novos investimentos diretos, totalizando 250 bilhões de dólares, para expandir suas capacidades em áreas como chips avançados e inteligência artificial nos Estados Unidos. O acordo precisa ser aprovado pelo parlamento taiwanês, controlado pela oposição. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi transferido para um presídio em Brasília, com melhores condições do que o anterior. O político está na Papudinha, onde terá mais tempo para receber visitas, além de poder se exercitar. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi transferido para um presídio em Brasília, onde vai cumprir sua pena por tentativa de golpe em condições mais favoráveis, segundo decisão judicial obtida pela AFP. Na noite de quinta-feira, um comboio da polícia escoltou um carro sem identificação para o complexo penitenciário da Papuda, na periferia da capital. O Supremo Tribunal Federal indicou que Bolsonaro já está na Papudinha, uma instalação da Polícia Militar localizada dentro do vasto complexo. No local, o ex-presidente vai ter mais tempo para receber visitas, poderá tomar sol e se exercitar a qualquer hora do dia e terá acesso a uma esteira e uma bicicleta ergométrica, seguindo recomendações médicas. O STF acrescentou que Bolsonaro terá uso exclusivo de um espaço normalmente reservado para 4 pessoas, com cozinha, televisão, cama de casal e área externa privativa. O ex-presidente de extrema-direita foi condenado em setembro passado a 27 anos de prisão, após ser considerado culpado de conspiração para se manter no poder de maneira autoritária, após sua derrota para o atual presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. A transferência do ex-chefe de Estado de 70 anos, que sofre de problemas de saúde, ocorreu dias depois que a defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar humanitária. O pastor Silas Malafaia comemorou nesta sexta-feira a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o complexo prisional da Papuda, em Brasília, como citamos na reportagem anterior. O pastor Silas Malafaia comemorou, nesta sexta-feira, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para a Papudinha, no complexo prisional da Papuda, em Brasília. O líder da Assembleia de Deus atribuiu a decisão a uma articulação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração do portal UOL, Michele e Tarcísio atuaram conjuntamente para sensibilizar ministros sobre os pedidos de prisão domiciliar apresentados pela defesa de Bolsonaro. Parabéns a Michele e Tarcísio, souberam articular para tirar Bolsonaro da PF para um lugar melhor. Certas vitórias se conquistam por etapas. Não é o ideal, porque a prisão é resultado de uma vergonhosa perseguição política, escreveu Malafaia em publicação no X. Michele também comemorou a transferência. Já os filhos do ex-presidente e outros aliados criticaram a decisão e reiteraram o pedido para que Bolsonaro cumpra em casa a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Pausa rápida no Sábado News e a seguir, turistas criticam um aumento de 45% do valor de entrada no Museu do Louvre para não-europeus. E também mortes superam nascimentos na França pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O intervalo é rápido, voltamos já. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. O Sábado News já está de volta. Agora vamos falar que após a divulgação de denúncias por crimes sexuais e tráfico de pessoas
Júlio Iglesias veio a público nesta sexta-feira para reagir formalmente e às acusações em nota divulgada nas redes sociais. O cantor negou qualquer abuso ou coerção, classificou os relatos de ex-funcionárias como absolutamente falsos e afirmou que as denúncias lhe causam profunda tristeza. Júlio Iglesias quebrou o silêncio nesta sexta-feira. O cantor espanhol chamou de absolutamente falsas as acusações de duas ex-funcionárias que o denunciaram à justiça por supostos crimes sexuais e tráfico de pessoas. No Instagram ele publicou: "Com profundo pesar, respondo às acusações feitas por duas pessoas que anteriormente trabalharam na minha casa e nego ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. Essas acusações são absolutamente falsas e me causam muita tristeza." O caso se tornou público na terça-feira, quando um canal de televisão americano e um jornal espanhol publicaram uma investigação com as acusações de uma ex-empregada doméstica e uma ex-fisioterapeuta de Iglesias. Ambas denunciaram ter sido submetidas a humilhação e assédio sexual, que no caso de uma das mulheres incluía penetrações não consentidas. Os supostos abusos teriam ocorrido em 2021 nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. Na época, as mulheres tinham 22 e 28 anos, segundo detalhou a investigação jornalística. Júlio Iglesias é o artista latino que mais vendeu discos no mundo e é pai do também cantor Enrique Iglesias. O Instituto de Estatísticas francês anunciou que a França registrou mais óbitos do que nascimentos em 2025 pela primeira vez, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A França registrou mais mortes do que nascimentos em 2025 pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi o que anunciou nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística, INSEE, em meio a debates sobre a queda de natalidade. Em 1º de janeiro de 2026, 69 milhões e 100 mil pessoas viviam na França, um aumento de 0,25% em relação ao ano anterior, devido apenas à migração. O crescimento natural ou vegetativo, que corresponde à diferença entre nascimentos e óbitos, foi negativo, menos 6 mil. Essa situação se deve a dois fatores: o recuo da natalidade e o avanço das mortes. Et donc en 2025, pour la première fois depuis la fin. Em 2025, pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o crescimento natural é negativo e as curvas de natalidade e mortalidade se cruzam, com 6 mil mortes a mais do que nascimentos. Isso é inédito desde o fim da Segunda Guerra. O que também chama a atenção é o quanto o equilíbrio natural diminuiu em apenas alguns anos, devido à rápida queda na taxa de natalidade. Cette année, le solde naturel a diminué, en raison de la diminution rapide des naissances. Cerca de 645 mil bebês nasceram em 2025, 2,1% a menos que no ano anterior, o que corresponde ao menor número desde o fim da Segunda Guerra Mundial pelo 4º ano consecutivo. Segundo o INSEE, paralelamente, 651 mil pessoas faleceram, alta de 1,5% em relação a 2024, devido principalmente à epidemia de gripe de inverno. A preocupação com os nascimentos paira há anos na França. Para os demógrafos, dificuldades para ter filhos incluem encontrar um trabalho estável, acesso à moradia, incerteza sobre a mudança climática, além de conciliar vida profissional e familiar. Turistas criticaram o aumento de 45% nos preços do Louvre, o museu mais visitado do mundo aplicado aos cidadãos de fora da Europa. O reajuste começou a valer nesta semana. O ingresso do Louvre, o museu mais visitado do mundo, ficou mais caro a partir desta quarta-feira. O reajuste de 45% se aplica a todos os turistas de fora do espaço econômico europeu, que inclui União Europeia, mais Islândia, Liechtenstein e Noruega. Agora, os não-europeus têm que pagar 32 euros, ou cerca de R$200, para visitar os 73 mil metros quadrados do Museu Parisiense, 10 euros a mais do que visitantes do continente. O aumento gerou críticas por turistas de várias partes do mundo. Acho que é um pouco injusto para os não-europeus, especialmente porque provavelmente temos que viajar mais para chegar aqui e ver coisas como esta. Então é um pouco injusto. Não é muito justo, mas infelizmente, quando você vem a esses países e chega a esses lugares, você está tão ansioso para vê-los que paga de qualquer maneira. Não importa o custo da entrada, você faz o que tem que fazer.
you do what you have to do. Pienso que la tarifa debería ser una sola. Acho que a tarifa deveria ser única, não deveria haver tarifas diferentes para turistas, porque já estamos fazendo um esforço para vir. E é claro que estamos aqui para descobrir a beleza de Paris. Então acredito que a tarifa deveria ser a mesma para todos. A tarifa penso que deveria ser igualitária para todos. Eles não deveriam pagar mais do que nós, deveríamos cobrar o mesmo preço para todos e eles que usem esse dinheiro para os reparos. É assim que eu vejo, não é justo que paguem mais do que nós. Outras atrações em Paris também adotaram tarifas mais caras para quem não é europeu. O governo francês justificou o aumento por razões financeiras. O Ministério da Cultura informou que as novas tarifas devem gerar entre 20 e 30 milhões de euros por ano, ou de 125 a 180 milhões de reais. O valor vai ser destinado ao projeto de renovação do Louvre, que recebeu 9 milhões de visitantes no ano passado e cujas instalações precisam ser modernizadas. O preço do ingresso é semelhante ao de outros museus, mas a diferenciação por país de origem é rara na Europa e nos Estados Unidos. Os sindicatos do Louvre consideraram que a medida é ofensiva do ponto de vista filosófico, social e humano. Uma análise do CEMADEM mostrou os cenários de chuva prováveis para o estado de São Paulo. Indica que mesmo no volume mais otimista, a região ainda teria que passar por restrições no abastecimento. A reportagem é de Caio Teles. Bom dia, Caio. Olá, Guilherme, bom dia. Pois bem, São Paulo pode ter dificuldades para manter a água na torneira nesse ano. É o que mostra uma análise da CEMADEM, órgão do Ministério de Ciência, que indica em que o nível pode chegar o sistema Cantareira, caso chova ou não. Segundo os dados, mesmo no cenário mais favorável, a capital e as cidades abastecidas devem enfrentar restrições na distribuição de água. Sem a chuva, há o risco de que milhões de pessoas que dependem dessa água enfrentem uma nova crise como aconteceu em 2014. Antes, para você entender, o estado de São Paulo é abastecido pelo conjunto que reúne 7 reservatórios interligados entre eles. O sistema Cantareira, principal da cidade. Ele é formado pela conexão de 5 reservatórios, Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Conectados por túneis subterrâneos, toda essa água abastece quase 8 milhões de pessoas. Em 2025, o Sudeste enfrentou uma das temporadas mais secas dos últimos 10 anos, mais severa até do que registrada em 2014, período de maior crise hídrica da história recente paulista. A falta de chuva impactou a bacia da Cantareira. O efeito em cascata foi a queda no volume de água disponível no reservatório. Até a última atualização desta reportagem, o volume estava cerca de 19%. E quando o nível está abaixo de 30%, um protocolo é ativado e é preciso retirar menos água do reservatório para manter a mesma demanda. Hoje, o sistema está funcionando com o volume reduzido e, se chegar ao limite, o volume de água disponível para a população pode chegar à metade do que é distribuído em uma situação normal. São essas informações, Guilherme, eu volto com você. Bom dia a todos. Informações repassadas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Mas você pode rever as nossas reportagens e a edição de hoje aqui no nosso canal do YouTube. E não esquece de dar uma passadinha em nossas redes sociais, @TV Mundial OFC e @05 Notícias. Um bom sábado para você. Logo mais à noite tem a Jornal Mundial. Tchau, tchau!